Mas, meu, tô feliz, ô Vilela. Acho que Deus preparou esse momento. Não, vai ser um papo certinho, legal. certinho. E eu quero saber a história de vocês mesmo. Vamos começar com isso, né? Tipo, como vocês se conheceram? Sim, Como sim. que foi esse... Antes, eu posso fazer só uma oração, meu? Claro! Ah, é? Você Por pode fazer favor. qualquer A gente coisa. gosta de começar sempre orando. Porque, meu, não tem como começar e aí eu acho que depois o coração fica mais Sim. tranquilo, né? Vamos. Então, Senhor, Obrigada, Jesus. obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mesa, Senhor. Eu Sim, creio que o Senhor. Senhor preparou o momento certo, com as pessoas certas, para realmente a gente compartilhar um pouco do nosso testemunho, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e o que o Senhor já preparou. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, te respeitamos e que essas pessoas que estão assistindo esse podcast possam sentir um verdadeiro amor, Senhor. E ter aqueles que acham que é um pouco confuso, que nesse momento eles passam a entender que é o Senhor que abre os olhos, abre os ouvidos e o coração também para te receber. Então, faça isso, Senhor. Faça isso. Abrace todas as pessoas que estão nessa live, nesse podcast e nos preencha, Senhor. Muito obrigado. Obrigada. Amém. Pai. Amém. Amém. Pronto, agora vamos falar dos Amém. primo cachaceira. Termina a oração e vamos Da pros família primos. dele ou da minha? Ah, é o da minha. Né? Qual família não tem, né? Que loucura. A família da minha mulher é pior. Viu? Ou o pessoal do interior do Paraná, ou o pessoal que gosta de beber, viu? Meu Deus. Mas como vocês conheceram? Como foi essa história? Vilela, meu, faz muito tempo, Longa história. muito tempo. Eu conheci a Mila, eu tinha 7 anos de idade. Ô, louco. 7 anos de idade. Criança. Nós viemos da Baixada Santista, eu Você também? São Vicente Tá. e ela de Santos. Sim. Pô, meus pais moram no Embaré. Ah, no minha Embaré? família toda é de Chique. lá, né? Caramba! Chique, É, né? eles eram da divisa, né? Lá Sim. Aham, gostou Ia ali na direto- praia mesmo. ia direto no Caiçara Clube lá, que nem tem Ah. mais, né? Assistir os shows lá. Então, Sim. minhas férias sempre foram em Santos. Cara. Que da É hora. bom demais, É gostoso, gente, né? adora Da hora. Baixada. Eu morei no Japão até os meus 5 anos e depois fui já direto para São Vicente. E ali eu passei a minha infância, ali eu passei a grande parte da minha vida, mas o lado artístico foi sendo despertado desde muito novo, É né? mesmo? E é difícil, né? Foi onde a gente Contar se as conheceu, nessa coisas. agência, né? Eu conheci ela dentro de uma agência que descobria talentos. Levava as Tá. crianças pra televisão. E a primeira vez que eu vi a Mila na agência, eu tinha só 7 anos de E idade. ela? Eu sou 4 anos mais velha, embora não pareçam. Aí eu lembro que eu tava com meu primo, Eu tinha, eu era você tinha criança. 7, eu tinha 11. Eu era criancinha, assim. Aí ele me lembrou que eu tava descendo as escadas da agência, era assim. E eu falei, nossa, aquela menina eu vou namorar com ela. quê? Eu vou casar com ela. E isso meu Sério? primo que me lembrou, assim. E porque ela sempre foi muito bonita, assim, sempre muito talentosa. E você era tímido ou você era cara de pau nessa época? Eu não falava, eu só falava com as pessoas que eu conhecia. Ah, tá. Mas assim, se era pra dançar, eu dançava, se era pra cantar, eu cantava, mas eu tinha muita dificuldade com a minha fala. Porque, como eu morei até os meus 5 anos no Japão, eu não falava nem tão bem o japonês, nem tão bem o português. E aí eu desenvolvi um bloqueio na minha fala quando eu cheguei no Brasil. Tanto que os meus pais me levaram em médicos e tal pra entender o que acontecia comigo. Que eu comecei a desenvolver alguns cacoetes, assim. Eu ficava batendo na minha cabeça, eu fiquei... Aí o médico falou, isso é problema de fala. Ele quer se comunicar, mas ele não sabe como. Nossa. Então aí você tem que colocar ele em várias coisas. Aí foi quando meus pais colocaram na aula de dança, aula de karatê, aula de várias coisas até eu me encontrar, entende? Mas eu não falava. E deu certo isso daí? Deu. Logo de cara? Assim? Deu muito certo, deu muito que certo. bom, cara. Assim, mas demorou um tempo. Demorou um bom tempo, na verdade. Até eu começar a falar, até eu começar a me soltar. Tanto que eu ia fazer as apresentações, eu não falava. Eu cantava, dançava, na hora que o cara vinha me entrevistar, eu Aí saía travava. correndo. Eu Nossa. saía correndo. Mas... Como pode? Hoje ele se comunica tão bem, né? As palavras fluem assim pra ele. Hoje ele se comunica muito bem. Eu não consigo nem imaginar. Não lembro dessa época. Pra mim, eu já
te via Mas eu não super falava. desinibido. É mas por isso que agora você não lembra, pensando. não falava. Mas ele era super Mas desenvolto você nas não coisas lembra que ele dele fazia. dessa primeira vez? Não, lembro. É mesmo? Ele e a irmã dele, a Yumi, que tá assistindo, um beijo, cunhada linda, ela te adora também, ela assiste todos os seus Poxa. podcasts. Então eles eram a coisa mais linda da agência, 2 japinhas, pensa. É. A irmã dele acho que tinha 4 aninhos na época, fazia o Ruge e ele fazia Mamonas Assassina. Então tudo que eles propunham a fazer na agência, ele fazia com excelência. Então acho que ele tampava essa parte da comunicação com tanto talento que ele tinha. Então a gente E essa agência o quê? acabava não Levava pra teste percebendo. comercial, pra teste de televisão? Pro programa do Raul Gil. É? Programa de Raul Gil, calouro, assim. E foi a Maria José, uma mulher que ela me descobriu como artista, descobriu a Mila também Sim. como artista, e ela ajudava demais, assim. Ela já ajudou muitos e muitos outros artistas. E, assim, tem pessoas que foram levantadas para estar nos bastidores ali, conduzindo da melhor forma possível. E a Maria José já se foi. Mas a gente tem muito amor, muito carinho e Sim. respeito pela história dela, Onde né? tudo começou, né? E com certeza você foi o maior sucesso da Maria José, né? Você foi o você primeiro também. a se destacar Vamos lá. começar agora. Não, Não, foi você. não. Foi você. Sim. Desliga você, não desliga você. Lembra disso? Ah, desliga você, É não, muito desliga amor. você. Lembro. Ela tinha muito orgulho de você. Mas Quando começou? Ô, Vilela, é muito louco lembrar assim, porque não tem, assim, na fase adulta, que uma parte da minha vida que ela não esteve presente, né? Mas se eu parar mesmo... Tem um lapso assim, Tem um período. um período, um período, mas se eu parar, ela sempre esteve de presente. alguma forma. Né? Até mesmo distante, Você acompanhava? eu acompanhava, É entende? mesmo? Porque não era somente um relacionamento, era um carinho mesmo. torcida. Independente das coisas que aconteceram no meio desse caminho, eu torcia pelo ser humano, sabe? Sei. Pela Mila mesmo, pela Camila Braga. E eu ficava tipo assim, caramba, eu queria um dia só sentar com ela pra falar que deu certo na minha vida e deu certo na vida dela, né? Sim. E, enfim, a gente tá cortando muita coisa assim. Nossa, tem tá? muita coisa. Tem, mas Então contem, eu quero saber, a gente adiantou um pouco, mas eu quero saber esse começo pra vocês. Quando que começou a dar certo pra você e pra você? Sim. tá. Porque faz muita coisa, né? Muito elenco, muita coisa que não dá Sim. certo, muito teste. A galera não sabe, né, dessa... Ô, Vilela, é assim, as pessoas, elas acham que, principalmente crianças e adolescentes do meio artístico, acham que já nasceram com fama, com dinheiro, que Tudo a família deu já era certo. estruturada, mas essa não é a realidade, né? Essa não é a minha realidade, não é a realidade da Mila. Eu vim de São Vicente, da periferia de São Vicente, né? E eu lembro que pra gente subir a serra, lembra? Uhum. Que a gente vinha no ônibus, as vans clandestinas, né? Que a gente Misericórdia. subia com aquele desespero e tal. A Maria cheia de criança, só com uma autorização de papel das mães, porque muitas mães não podiam acompanhar, né? Outras iam. Isso, e aí a gente ia, fazia os testes, não passava e voltava. Mas eu lembro que esse dinheiro que a gente pagava a condução, pagava figurino, que tinha um figurino pra ir pra fazer as apresentações, isso saía do bolso dos meus pais. Saía do bolso Era uma aposta, dos pais. né? Era uma E a aposta. Maria cobrava o custo do custo, assim. Os filhos dela até ficavam bravos com ela, porque ela era pra ela fazer algo pra ganhar, só que ela fazia com muito amor. Então, muitos pais não podiam pagar, então ela acabava, então não paga. Aí um cobria o outro, enfim. Ela fazia por amor mesmo. Que Deus a tenha, né? Que ela já se foi, mas ela fez a diferença na vida de muitas crianças, que assim como eu e Yudi, tínhamos um sonho e ela abriu essas portas, né? Ainda mais lá na Baixada, para trazer aqui para São Paulo. Então ela ficou fazendo isso durante muitos anos, né, amor? Foi. E aí, até chegar no programa do Raul Gil, eu fiz mais ou menos uns 9 testes. Então, eu ia no programa do Raul Gil, nos bastidores para fazer os testes, e aí o Aranda, que cuidava das atrações, ele falava assim, Yudi, você é um menino que tá dançando, tá cantando muito bem, mas você precisa saber interagir com as câmeras. Porque pensa, vai ter câmera aqui, né, te gravando. Você sabe interagir? Aí ele fingia que tava a câmera gravando, eu não conseguia interagir. Aí ele falava, volta pra sua casa e faça esse teste. Aí eu voltava pra minha casa e colocava, sabe, copos assim na sala. E aí eu cantando, cantava pra uma câmera e cantava pra outra e cantava. Aí voltava pro teste. Aí o Aranda virava e falava assim, ó,
agora você vai ter que aprender que atrás da câmera tem um público. Então, assim, não é só você interagir com as câmeras, você tem que fazer com que o público que tá atrás da câmera sinta e deixe o ambiente confortável para as pessoas sentirem através do vídeo que tá um ambiente legal. Então, assim, cada teste que eu participei, foram 9 testes, foi uma escola. Uma escola. E aí, quando eu entrei no programa do Raul Gil, ali foi um desafio atrás do outro. E paralelo a isso, ela já estava fazendo outras coisas também. Ela estava no Axé Blonde, né? Ela estava fazendo outras coisas. Não, que... eu era criança ainda, calma. É? Eu não sou tão mais velha assim. Não, é muito difícil contar a minha história, contar a história dela, tipo assim, Não, mas casando. vamos aqui, eu paro e a gente vai dela e vai coisa, levando. né, amor? É tanta coisa. Ainda bem, né? A época do Axé Blonde foi quando a gente começou a namorar. Uhum, sim. Que aí eu me lembro bem, assim, que... Aí você tinha uns 16, né? 16 anos. Por aí, e eu tinha 19, 20, por aí. Então, mas aí você tava fazendo esses testes, aprendendo essa coisa de falar com o público e tal. Isso. E paralelo a isso, ela já estava se preparando também para outros desafios, né? Tá, e você, Mila? Então vamos lá. É melhor falar a minha história, assim, depois a dela e a gente se cruza. Tá bom. Eu falo assim que é muito parecida, né, nossas histórias. A única diferença é que o Yudi deu certo primeiro, né? Mais rápido, é bem mesmo? mais rápido. Assim, eu me apresentava em programas de televisão, como ele, né, no Raul Gil, na Eliana, só que ele ficou por um período muito longo no Raul Gil, ele teve muito destaque. Eu já fiz algumas apresentações. Fiquei 2 anos. 2 anos. Ele dublava, né, e eu cantava num concurso que tinha de grupos femininos, de crianças, pra cantar, né? E ele era de dublagem. E eu fui até a semifinal, se eu não me engano, fui bem, mas ele ficou anos, né, amor? 2 anos sem perder. 2 anos sem perder. 2 anos. Então ele teve uma longa história lá no Raul Gil, mas foi bem próximo. A diferença é que ele foi dando mais certo, foi acontecendo até ele chegar no SBT também, né, amor? Sim. Mas o que acontece? Toda semana eu tinha que fazer uma apresentação diferente. E a preparação dessas apresentações era na agência da Maria José. Então eu tava sempre com ela, entende? Porque foi muito bom fazer parte da agência, porque foi como uma escola realmente. Sim. Então, enquanto eu tava ensaiando, ela aparecia e falava assim, você pode fazer tal coisa. Ela dava uma dica. Aí um outro artista que tava dentro da agência, assim como num corpo de teatro, né? Num estudo ali e tal. E ali foi a minha infância inteira me preparando para as apresentações, né? Depois desses 2 anos, teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto, e apresentado pelo Celso Portiolli. Quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. E aí eu entrei nesse concurso. Nessa que eu entro, eu não cantava tão bem, perto das outras crianças, mas eu tinha essa desenvoltura no palco, por conta do Raul Gil. Pegou esse tempo de palco, né? Exato. E ali eu fiz minhas apresentações e tal, e foi indo, eu cheguei na final. Aí chegou na final eu com a Priscila. E ali a Priscila canta demais, né? E é incrível ela cantando. E aí eu perdi, tá ligado? Eu perdi. Mas chegou até a final, mas cheguei na final, eu nem acredito. Pô, cheguei aqui sem cantar tão bem e tal. E ali o Silvio Santos viu as apresentações. Isso quem me contou foi o Celso Portiolli, né? Porque ele pegou a fita do programa e foi no camarim do Silvio pra mostrar, né? Pra mostrar como é que foi a final do programa. E eu lembro muito bem que pra sair de São Paulo, pra ir pra São Vicente, era uma caminhada, né? Não tava pronto o Rodoanel, então. Então a gente pegava aquele Anchieta, aquelas coisas assim, um trânsito. E no trânsito eu só pensando assim, caramba, eu achando que eu ia ser famoso, eu achando que as coisas iam acontecer. E agora eu perdi a oportunidade da minha vida, né? Pô. E eu reclamando, eu nem conhecia a Deus. Porque eu era de outra religião, eu era do candomblé. Pra mim, Deus era algo muito distante, eu não conseguia me conectar com ele. Mas eu tava reclamando dentro do carro com alguém. Eu não sabia quem que era, mas alguém tava me ouvindo, sabe? E nesse momento, enquanto eu tava reclamando dentro do carro, o Celso Portiolli tava entrando no camarim do Silvio Santos com a fita do programa. E aí, quando o Celso colocou a fita pra rodar, o Silvio Santos parou e falou assim, quem que é essa menina aí que tá cantando? Aí o Celso falou, calma, ela foi a que ganhou o programa, que não chegou no final aqui, mas ela ganhou o programa.
Aí ele falou, gostei muito dessa menina. Eu quero ela pra apresentar o programa infantil, Bom Dia e Companhia. Aí o Celso, nossa, legal e tal. Aí continuaram assistindo a fita. Aí sabe quando fica os perdedores lá atrás, Sim. assim, e o ganhador na frente? Aí o Silvio falou assim, aquele japonesinho lá atrás. Aí o Celso, esse menino tem talento, mas deu muito trabalho, era bem atentado, né? Bem bagunceiro. Aí o Silvio falou, eu gostei desse menino, eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia também. Eu lembro que quando me ligaram pra minha mãe, né, na verdade, falaram, o Silvio chamou o Yudi pra apresentar o Bom Dia e Companhia. Quando minha mãe me contou, eu falei, nossa, agora já era. Agora, nossa, estourei e tal. E eu já tava ali com os meus 11 anos. E aí eu já tava, nossa, agora eu vou comprar mansão. Agora eu vou... eu vou porque tem o pica-pau. eu vou pra Iate. Iate. Eu vou pra todas as baladas, vou ficar com as mulheres mais lindas. Eu vou causar e tal. Tudo planejado. Tudo planejado. E assim aconteceu, né? Eu vivi todas as coisas mais loucas, assim, Mas da foi minha assim, não vida. teve teste, o cara te escolheu e foi isso? Eu fiquei quase uns 6 meses, de 6, eu não lembro muito Treinando, bem. Toda semana eu subia a serra, sem contrato, sem nada. Isso é o que eu paro e penso, viu, Vilela? Né? Pensa, você passar de 6 a 1 ano, subindo toda semana, pra você ver o que vai acontecer. E aquela ansiedade, aquele desespero. E eu lembro muito bem, quem tava na diretoria era o Orlando Magnini. E eu ficava na praça de alimentação do SBT, eu e minha mãe, ali desesperado. Nossa, é hoje que a gente vai assinar, é hoje que vai ter uma novidade, é hoje que vai... E ficava ali 5, 6 horas esperando pra ter a reunião. Quando ele falava, pode subir, a gente entrava na sala, o Orlando Magnini pegava uma fita e falava assim, menino, estuda essa fita. Nossa. Boa sorte. E eu ia embora. Aí eu colocava, era a fita do Cauê e Jéssica, outros apresentadores do Bom Dia e Companhia. E eu falava, não vai acontecer, não vai e tal. Eu lembro que a última reunião que eu tive, ele me chamou no escritório, ele falou, o Orlando Magnini, ele que tava na diretoria do SBT na época. Ele falou, e aí, tá estudando as fitas? Tô. E os roteiros que eu mandei? Tô também. Aí ele falou, então tá bom, Então tá bom o quê? Não, tá bom, pode voltar pra sua casa. Ué? E assim foi, de 6 a 1 ano, nesse desespero. O que vai acontecer? Até que chegou um dia, eles falaram, amanhã vocês vão apresentar um programa ao vivo. Assim? Tipo assim, Do nada. do nada. Teve nem preparação. Não teve nem preparação, De repente... Sem contrato? Não, aí eu fui, assinei o contrato e falou, assinou o contrato e já estreou? Eu lembro que eu te ajudava a decorar os textos, né? Isso é uma história... Eu fazia teatro. Isso é uma história muito legal, Vilela.